Eu sempre fui assim, muito preocupado na questão. Quinta eu tenho show, sexta eu tenho show. Tá, que hora que eu vou dormir na sexta pro sábado? Que hora eu tenho que acordar no sábado? Pra fazer uma rotina, porque assim, a voz, Fabião, fisiologicamente falando, é sono e hidratação. Sim. Por mais que, né, você faz a preparação pra você cantar no aquecimento. Mas se você não tiver uma boa noite de sono, não vai rolar. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Silveira Contabilidade, o Pode Contar Silveira, e hoje com uma dupla que eu sou fã, cara. Hoje a gente vai falar do empresário músico, uma dupla sertaneja que eu sou apaixonado. Estamos aqui, ó, Júlio e Gustavo, parceiros de longa data, né? A gente tem aí cada história bacana, cada episódio, né? Que a gente já passou na vida aí, quantos churrascos, quantos casamentos, quantas festas, né? E queria agradecer demais a presença de vocês terem topado gravar comigo aí, aceito o convite, gratidão, viu? A gente que agradece, Fabião, a todos os telespectadores aí, nosso muito obrigado. Fabião, sem palavras, cara, para agradecer aí o seu convite. Para nós é um ambiente novo, né, Júlio? Questão dos empresários, mas a gente vai falar do nosso conhecimento aí, né? São 15 anos caindo, levantando, e assim a gente permanece. Isso aí. 15 anos a gente se conhece há quanto? Faz mais ou menos uns 13, 14? Deve ser. Então acompanha o Júlio e Gustavo desde o começo mesmo também, né? Exatamente, cara, foi bem isso. Desde os churrasquinhos lá. Nossa, né? E teve, hein? Teve um ano aí que eu cheguei a contar, acho que 15 eventos. Não, eu era o maior contratante, né? Era o maior contratante. Se não era eu, era amigo meu, né? Eu acho que foi o maior. A não ser, por exemplo, dos corporativos, assim, né? Ou casa de show, tal, que contratava assim mensal, semanal, tal, mas eu acho que fosse particular. Particular você foi o maior. Até hoje, nos 15 anos, isso né? aí. Durante o ano, assim, se a gente for contar, acho que foi isso mesmo. Em torno de 15, 16 shows. Além das indicações, né? Sim. Que daí Verdade, amigos casando, né? A gente. Sim. Que né? Viajamos pra BH, né? Indicação do BH. Fizemos BH. Aí Tabatinga, lá do Márcio da Bia. Caraguá, né? Caraguá. Foi Bauru. Bauru também? Foi aquele de Bauru? Não, Bauru foi o Alexandre. Bauru não foi você. Foi pra Capitólio. Capitólio, várias vezes, o né? Dani, o Daniel aí, também, Daniel. um grande parceiro nosso aí. Isso aí. História pra contar, hein? Então, você é o maior mesmo, contratante assim de indicação sendo... Contratante e indicador, né? Também indicou bastante o trabalho pra gente. Um dia eu vou cobrar a comissão, viu? Dessa indicação aí. Não, que os caras já aguentaram até check-in 45 dias aqui, ó. Depois ele conta essa história. Pode contar, a gente vai contar. Você conta. Cara, a história aqui, a ideia aqui, até como a gente estava falando aí nos bastidores, é a gente trazer o mundo para empresários, o mundo empresarial, e uma dupla sertaneja, caras apaixonados por música, não deixam de ser também empreendedores, né? Corajosos como qualquer um aí que abre um CNPJ e sai na luta, na raça aí, para vender o seu produto, independentemente se ele é o dom artístico de vocês, que tem que virar um produto, tem que virar uma marca, tem que ter público, tem que ter seguidores, tem que ter venda, né? Tem que ter apoio, tem que ter aceitação. Então, assim, eu acho que tudo isso é um desafio, e vocês têm, assim, né? Esses 15 anos aí, eu tenho certeza absoluta que trouxeram muitas lições e que a gente pode conectar elas com o mundo empresarial com muita facilidade, né? Mas conta um pouquinho aí, vocês vão intercalando aí também, mas conta um pouquinho da história, como vocês se conheceram, né? Para o pessoal já se situar. Sim. Aí, entendeu? Saber um pouquinho mais. Ô, Fabião, a gente se conheceu na escola, cara. Eu tinha 15 anos, Gustavo 16, e eu mudando de período na escola, tava à noite, aí por causa de trabalho eu tive que mudar pra amanhã, caí na sala do Gustavo. E, cara, eu, roqueirão, camiseta Guns N' Roses, Iron Maiden. Eu, roqueirão na escola, tocava rock e tal. Quando juntava eu e o Gustavo na arquibancada, era Bruno e Marrone. Pegava o violão, Bruno e Marrone, e todo mundo falava assim, tal. E aí, cara, passou esse tempo. A primeira canção que eu e o Júlio tocamos assim, na arquibancada foi Vida Vazia, do Bruno Marrone. Que legal, cara. E engraçado que eu vinha do sertanejo? Do sertanejo, assim, não. Eu fui crescido na zona rural. Sim. Eu era muito apaixonado por zona rural, até hoje, né? Sim. Então, sempre fui do meio do cavalo, né?
Já teve tinha uma essa época pegada. que eu rodeio, mas enfim, eu já gostava muito de sertanejo. Eu só escutava sertanejo, na verdade. Porque meu pai já vinha de Léo Canhoto e Robertinho, Sim. Milionários é Rico, né? O pai do Júlio também tinha violeiro. isso, né? Sim, legal, cara. E aí, assim, Fabião, como meu pai faleceu muito, muito novo, eu tinha 10 anos só, eu não tocava ainda. E meu pai era violeiro, era da orquestra de violeiro de Paulínia e tal. Olha. E quando ele faleceu, passou uns 2 anos ali, com 12 anos, comecei a me interessar. Tipo, pegar um violão ali, minha tia emprestou um violão, fui tentar aprender e tal. Só que aí eu já estava gostando de rock, de ouvir rock, né? Só que assim, eu aprendi a tocar, como é que é a cabeça, né? A pessoa quando gosta de muita coisa, eu aprendi violão ouvindo Bruno e Marrone, que estava estourado, 2000 ali. E Engenheiros do Havaí, que é outra coisa totalmente ao contrário, que eu gostava também, achava bom e comecei a tocar. E aí quando eu cheguei na escola já tava com o rock já mais alinhado assim. Sim. Só que eu nunca deixei de tocar o sertanejão e tal, até encontrar o Gustavo lá e era modão. Todo dia. Tá. Aí passou, cheguei nos 18 anos, já fui morar sozinho. Falei assim, não, acho que agora eu quero fazer só isso, só mexer com música. Só que aí só mexer com música tocando rock é complicado, é difícil. Aí eu comecei a tocar violão com uma dupla. Sim. Até aí eu falei, não, cara, acho que eu vou cantar também. Aí já tinha passado Sim. aquele nervosismo, negócio de ficar Sim, tímido público. e tal. Aí tinha passado, falei, não, vou cantar também. Aí comecei a cantar, o Gustavo foi embora para Goiás. Nesse período daí, Fabião, eu morava aqui, só que assim, não Paulínia. mexia com música. Eu comecei na música em 2001 tocando bateria numa banda de pop rock, em Monte Sião. Olha. Porque meu pai comprou um sítio em Monte Sião e eu, como apaixonado na vida rural, eu falei, pai, né? Ele falou, não, tudo bem, a gente muda aqui pro sítio, mas você vai ter que estudar. E na escola, lá em Minas, tinha os festivais. Sabe? Festivais de final de ano, aí montava a turma lá, e aí foi numa turma dessa que o pessoal falou, galera, vamos montar? Falei, eu sempre gostei de ritmo. Sim, Ritmo. sim. Não de harmonia, assim, de ritmo. Falei, vamos montar. E aí compramos uma bateria, montamos uma banda de pop rock. Legal, chamava 100% Fera, porque naquela época era muito. E aí, Que Fera? nome ruim, né? Ó, um dos aprendizados, né? Mas muito ruim, mas naquela época era todo mundo, e aí, Fera? E aí, Fera? E lá pegou isso aí, uma cidade muito pequena, e ficou 100% Fera. E tinha uma banda que na época era muito conceituada na cidade lá, que tocava de tudo, que chamava Tatu Bola. Então, você vê, cara, acabou essa... E nesse festival, a gente sem experiência nenhuma, a gente ficou em segundo lugar, perdemos só pra Tatu Bola. Olha. E aí foi assim, pra todo mundo, falei, nossa, que legal, e a gente começou a fazer festinhas, né? Sim. E aí a banda Tatu Bola, alguns integrantes saíram e chamaram a gente migrou pra Tatu Bola. Legal, Em 2001, cara. mas isso foi em 2001, 2002. E depois Então, meu fora pai... a história do 15 anos aí, juntos. foi nessa época quando eu volto de Monte Sião, que daí eu vou estudar, e aí eu fico o período que a gente se conhece. Logo após esse período que a gente estuda, eu vou embora para Goiás. Legal. Fui para Senador Canedo, a trabalho também, mas eu já tinha desligado da música, né? Fui para trabalhar mesmo. Legal, cara. Continuo nisso aí. E aí o Gustavo começou a cantar lá também. Montou uma dupla lá e tal. E eu tinha dupla aqui, comecei cantando sozinho, depois montei dupla, mas a molecada queria muita bagunça. Sim. Molecada queria tocar na noite só pra estar na noite mesmo, Sim, farra e cachaça. Não que eu não gostasse da cachaça, né? Mas eu tava focado em cantar mesmo, manter aquilo como... Na música mesmo. Viver daquilo, sabe? E aí eu fui terminando, tive acho que 3 duplas e tal. Aí acabou... Você lembra do Marcelo, aqui de Barão, Marcelo Modesto? Sim. Saudoso, que Sim, exatamente. Um amigaço nosso. Músico do Chitãozinho Chororó também. Eu tinha gravado um CD com ele aqui em Barão. E aí passou, essa dupla acabou. E o Gustavo veio gravar o dele também com o Marcelo. Olha, cara. Quando eu chego aqui para gravar o meu CD, o Júlio tinha acabado, né? Mas eu já estava com o projeto pronto, com o meu parceiro lá. Sim. E aí a gente ficou nessa questão de... Falei, pô, e o Júlio, na época... Aí eu falei assim, Júlio, você não quer ir comigo para Goiânia? Você vai trabalhar com a gente lá, cara, você é produtor nosso, a gente se dava super bem, né? Sim. E aí eu falei, você toca muito bem, a gente tem uns parceiros lá em cima, vamos pra... Ele falou, cara, eu vou embora. Aí ele ficou 6 meses comigo morando em Senador Canedo, e a gente, né, tinha os meus trabalhos lá, que a minha dupla chamava Gustavo e Michel, e lá a gente tinha o nosso trabalho mesmo. Sim. E acabou também, o meu outro parceiro, ele tinha um trabalho também, né? Ele tinha
E assim, eu queria ir um pouco mais longe. E ele falou, cara, eu não posso deixar minha segurança, porque eu tenho meus filhos. Falei, cara, é super correto. E aí o Júlio volta embora. E quando o Júlio volta embora, um dia ele chama eu, tinha Nextel naquela época, né? Um dia ele me chama e ele fala assim, viu, tava pensando aqui, porque a gente sempre cantava muito bem, assim, juntos, né? E aí ele falou, vamos montar uma dupla? E naquela época, Fábio, foi em 2010, né? Finalzinho de 2009, na verdade. E eu tinha shows lá, tinha um último show ainda pra fazer o Réveillon lá na praça da cidade. E aquela época ainda era assim, você tem que ir para São Paulo fazer sucesso e depois você volta para Goiânia, porque não tinha dado o boom ainda do sertão. Tava Jorge Vitor Léo, César, João Bosco e Vinícius, Vinícius, né? João Bosco e Vinícius. Depois já vem o Fernando Sorocaba, né? O Jorge Mateus começa a despontar ali em 2007, 2008, mas assim não era esse boom do sertanejo. Eles eram reconhecidos, mas ainda não tinha isso. Falei, cara, beleza. A proposta era assim. Falei, Júlio, mas aí ele falou, não, eu já toco aqui no Pato Roco, né, de Paulínia. Ele falou, já toco aqui, uma data a gente tem. Aí o Pato Roco falou, não, se quiser chamar quinta e sábado, eu deixo fixo para vocês. Falei, poxa, naquela época eu comecei a fazer conta, Fábio, eu até ganhava um pouquinho melhor na transportadora lá, mas essa vontade, né, já dava para dedicar, né? Se fechar a sexta fica bom. Já pensava assim, já ser quinta e sábado. E foi assim que a gente, né? Eu fiz o último show lá dia 31 de 2009, de dezembro. E eu venho pra cá dia 5 de janeiro. Dia 8 de janeiro eu e o Júlio faz o primeiro show no Pato Roco. Né? E a história é até bacana, porque o filho dele nasceu dia 8 de janeiro. Ai, que massa, cara. Tatu, que é 8 de janeiro, de 2018. Legal. E aí a gente inicia, Fabião. E na época a gente não tinha som, não tinha carro. E quem deu muito apoio pra gente, que a gente sempre fala, né? A gente tem uma gratidão muito grande pro Pato Roco, que é o Edson mesmo. Sim. Que na época ele... né, ele dava, além dele abriu dar a porta, né? Ele prestava o som do bar. Ele prestava. Tira aí a hora que chegar a noite, eu preciso do som aqui, mas pode levar pra você fazer o som. Se tiver algum carro, prestava o carro. Prestava, ele tinha uma Cangu, né? Cangu. Pega aqui, prestava. Carrega e leva. Então assim, a gente tem uma gratidão muito grande por ele, legal, assim, cara, né? É gigante por acreditar na gente. Fora os outros, né? Porque a gente não tinha som, Fábio. Sim. Então às vezes surgia corporativo e aí começou a ficar difícil, porque era à noite, os corporativos. E aí tinha que deixar o som para ele no bar. Até teve um cara que, não sei se você lembra, não sei se é do seu convívio, o Eduardo Silvestre, o Duzão. Cara lá de Paulínia também? Não, ele é de Campinas, junto com o Rafa Barcelos, assim. Sim. O Du é um cara que ele que fez a primeira compra pra gente. Legal. Do som. Ele foi, comprou o som e a gente pagava ele mensalmente. Ele foi até numa loja que tinha ali na Glicério. Sim. Até acho, não sei se fechou, se tem ainda, não me recordo. Não lembro da casa de som agora. E ele comprou o som pra gente. E ali a gente começou a dar os nossos passos, assim, Fabião. Legal. E ainda não tinha muitas duplas na cidade de Paulínia. Tinha o Jair e Ricardo, que era uma dupla maravilhosa, que tinha bastante coisa. O Lipe Ramon, também que estava, né, Júlio, iniciando, já tinha iniciado talvez. Começou na mesma época a gente também. Na mesma época. Então em Paulínia não tinha uma demanda assim, e o Jair e Ricardo logo eles começaram a fazer corporativos. Então ficou um mercado muito grande pra gente ali, né? Legal. E eu e o Júlio sempre tivemos essa questão de fazer muito com qualidade, assim, sabe, Fabião? E a gente sempre nos preocupou em fazer isso. Legal. Independente. Sim. Enfim, é uma adaptação mesmo que a gente vem no dia a dia, se aperfeiçoando ano a ano e entendendo o mercado ano a ano. A gente vem entendendo nossa realidade também ano a ano, a realidade do mercado e dos contratantes, né, Júlio? Muda muito, né, cara? O estilo, você vê que o estilo da música, olha como era na época de César Menotti, né? Olha, vê como é hoje a música, é muito diferente. Hoje tá muito pra forró, né? Tá muito pra essa questão do brega lá. Eu não acho ruim essa mistura de ritmo, eu acho gostoso, até pra casa que mexe com o público que dança e tal. Sim. É legal. Mas assim, fala assim da poesia mesmo, né? Você lembra? Vitor Léo, mudou bastante. Sim, né? Sim. E vocês têm que adaptar, né? Tem que adaptar. Tem que ser comercial. É o comercial. Eu acho que esse é um dos desafios, né, cara? Muitas vezes você tá lá, a gente até brinca nas festinhas lá, de vez em quando chegava
eu lá naquela hora boa, né? Falava assim, do Guns N' Roses, esse aqui ficava louco, né? Porque o Júlio tem essa vertente, né? Isso aí. Bom, eram os inglês nossos, né? Nossa senhora, era a coisa mais linda do mundo. O inglês era coisa linda. Se alguém que tava nessa festa filmou, manda um... Manda aí. Manda, mas não posta. Então, Fábio, esse foi o nosso início, né? Então a gente veio aperfeiçoando ano a ano, e a gente veio nessa crescente assim até no financeiro. Sim. Eu falo que quando a gente começou, o nosso cachê era R$300. Sim. Então a gente rachava e eu e o Júlio sempre foi assim, 50-50, né? Sim. E o que tivesse de custo, enfim. Até uma má administração no início, né, Fabião? Sim. Assim que a gente... Enfim, o começo é sempre... E depois quando a gente adquire esse som, a gente já tem aquele custo a mais. Sim. Então a gente já agregava um pouco a mais ali Sim. por questão dessa despesa. E assim foi. Mas a gente sempre trabalhou com o pezinho no chão e trabalhando da maneira certa e com muita ética. Na questão seguinte, cara, o nosso cachê é R$500 esse ano. Uhum. É R$500 o ano todo. Sim. O que a gente tinha oportunidade, às vezes, por custo de coisas maiores, a gente tinha. Mas a gente sempre veio seguindo um padrão, Fabião. Eu falava pro Júlio, esse ano aqui, o que a gente faz, cara? Subiu algumas coisas assim. Esse ano agora é 800. Sim. Então é 800. O Fábio é 800, pro fulano é 800, pro meu pai é 800, pro meu irmão é 800, e a gente sempre fez muito isso. Legal. Não, isso gera credibilidade, né, cara? E uma coisa que a gente via muito os outros artistas, assim, tipo assim... cara, tem como você fazer um show pra mim lá? Porque eu fechei por tanto, mas apareceu o outro pra mim pelo dobro. Você não quer fazer esse aqui no meu lugar? E os caras fazem muito isso. E a gente nunca fez isso, tipo assim. Sim. Apareceu outro não, né? Já Tá combinado. E teve um fato até interessante, assim, Fabião. Durante essa trajetória, um dia a gente foi tocar no Natal, na casa de uma pessoa. Eu não lembro, foi bem no comecinho, assim. E na época o nosso cachê era R$300. E chamaram a gente pra tocar no Natal, na noite de Natal. Aí, na época, acho que cobramos R$1.000. Nossa, excelente. Sim. E tinha um cara que já tinha reservado a data com a gente no Réveillon. E Réveillon, né? Sim. Falei assim, pô, Júlio, vamos fazer... Na época, acho que foi R$2.000. Sim. Voz e violão. Sim. E aí teve um cara que, no dia dessa noite de Natal, né? A gente tocou, enfim. Aí o pessoal acabou, ele falou assim, eu queria contratar vocês pro Réveillon. Falei, olha, o Réveillon a gente já tem um show fechado. Não, mas quanto que o contratante pagou? Eu vou pagar o dobro. E naquela época, Fábio, né? Você começa a imaginar, assim, R$4.000. Falei, nossa senhora, né? Assim, eu falei assim, beleza. Mas aí eu falei cara, mas aqui não estamos falando em dinheiro. Não, mas vê aí, cara, cancela, fala que deu um problema. Aí eu lembro que eu falei assim pra ele, eu falei, cara, se você me contrata e outra pessoa faz isso com você, você ia gostar? E outra, eu não estou fechando só uma porta, porque dentro daquela festa vão ter vários convidados. E a partir do momento que eles descobrem que a gente não vem, por um momento ali eu poderia até enganando essa questão de ele não vai vir porque eles têm problema, tiveram um problema de saúde. Mas ao mesmo tempo a gente ia tocando em outra festa. Eu falei, você imagina se descobrem, e aí a gente fecha todas as portas que estavam ali. E até mesmo aquela pessoa que contratou a gente... Nunca mais. Dentro do ciclo de amigos dele, pode falar, nossa, os caras trocou um outro para vir outro aqui. Falou, não quero contratar nunca essa dupla aqui, senão eles vão deixar nós na mão. Então a gente trabalhou sempre dessa maneira. E é um conceito que eu falo bastante aqui, assim, na verdade, até da questão do próprio cliente, né? Porque você falou bastante de satisfação, de qualidade. É uma coisa assim, né? Inúmeras e quantas vezes, né? A gente já não estava junto em festas, contratado ou de algum amigo meu, e cara, vocês entregam o máximo que vocês podem, mesmo aquilo sendo algo do talento e da força, você precisa estar com a voz, você precisa estar com a energia, de repente vindo de 2 shows no mesmo dia, vocês se entregam assim, cara, 110%. Dentro do que é permitido, né? Que tem dia que a gente não tá bem, tem dia também que a voz está cansada e tal. E pensando nisso. O melhor a gente entrega sempre. Mas a gente até pensou nisso, né? Isso aí, Fábio. E dentro de toda essa questão, teve muitos momentos que a gente começou a fechar 2, 3 shows. E até aí teve uma vez que eu falei, Júlio, cara, o primeiro pega a gente, ótimo, o último vai pegar a gente um pouco baqueado, cara, e ele tá pagando a mesma coisa e a gente tem que fazer a mesma entrega. Então aí a gente começou a ver o lado financeiro, mas o lado da qualidade, às vezes, a gente
não que a gente não fazia com a qualidade, mas mesmo que a gente quisesse entregar o Tem 100%, limite, né, o nosso físico já não aguentava mais, entendeu, Fabião? Então foi uma época que eu falei pro Julião, vamos fechar até 2 no máximo e, né, cara, vamos fazer uma entrega legal, porque daí no outro dia, Fábio, tinha mais 1 ou mais 2. Aí você já pensa, nossa, eu já vou dormir pouco, amanhã eu já chego mais... Então, eu sempre fui assim, muito preocupado na questão. Quinta eu tenho show, sexta eu tenho show. Tá, que hora que eu vou dormir na sexta pro sábado? Que hora eu tenho que acordar no sábado? Pra fazer uma rotina, porque assim, a voz, Fabião, fisiologicamente falando, é sono e hidratação. Sim. Por mais que, né, você faz a preparação para você cantar no aquecimento. Mas se você não tiver uma boa noite de sono... não vai rolar. Né? Eu fui num treinamento, cara, lá na Disney, agora em janeiro. E a gente teve a oportunidade de dar uma palestra com o CEO da Disney, né? Você já está imaginando como que foi o meu inglês, tal? Não tinha um tradutor, tá? Graça. Mas ele falou que se ele pudesse deixar uma dica, eu acho que 80 e pouco os anos dele, esqueci o nome dele. Mas ele foi CEO da Disney por alguns anos. Ele falou sono. Se ele pudesse dar uma dica com 80 anos, um cara ativo fisicamente, assim, sabe? Faz o exercício dele e tal. Né? Falou, cara, qual que é a dica, né, para você chegar aos 80 anos com essa saúde, com essa disposição e tal? Ele falou assim, uma dica, sono. Então ela impacta muito. E a questão empresarial que você falou, o que eu ia comentar era assim, o poder de um cliente insatisfeito versus um cliente satisfeito, né? Um cliente insatisfeito mantido, ele te prejudica muito mais do que um cliente satisfeito. Com certeza. Sim. Porque o cliente satisfeito pode até te indicar, mas um insatisfeito, isso meu em qualquer amigo... ramo, né? A gente vê... É geral, né? A gente vê hoje, ainda mais hoje com a internet, com as redes sociais, o tanto que o cancelamento é pesado. Então, tipo assim, você trabalhou, você sustentou uma empresa, você fez um negócio durante anos no topo. Um deslize que você dá, cara, você vai lá pra baixo porque a internet derruba. Os caras descancelam. E é engraçado até no Zezé, né, cara? Que o Zezé, tem uma questão fisiológica ali da voz dele. Mas é o que ele ama fazer, Fábio. Então... Eu vejo ele cantar assim, por exemplo, me dá agonia. Sim. Mas, cara, é o sonho dele, ele não precisa mais, ele não quer isso. E é o que ele construiu e ainda recebe crítica pra caramba. Mas é porque as pessoas não vão ver. Mas é que as pessoas, é isso que o Júlio acabou de falar, as pessoas não vão ver o que ele construiu. As pessoas vão ver o que ele está sendo agora, né? Então, Fabião, o goleiro ele vai defender 30 pênaltis em decisões. O dia que ele perder o crédito dele vai tudo embora. Então, é assim, as pessoas às vezes falam, pô, mas o Zezé, como tem muitos outros artistas, né? Que às vezes, falando de cantar, pô, o cara não canta bem. Cara, não sou eu que tenho que analisar isso, é o público. Se ele está lá é porque o público colocou lá. Algo tem nele que chama a atenção do povo e ele está lá porque algo tem nele também, Fábio, que ele aguçou um investidor a pôr grana nele, de ver um diferencial, né, cara? Então, é o que eu falo, você pode questionar qualquer coisa, né? Mas o resultado não tem como questionar. Né? Então a gente faz o nosso e vê o nosso, que às vezes se torna muito difícil, né, Fábio? Dentro desses anos que a gente vem, né, Júlio? As coisas vão afunilando, Fábio, né? E tem uma frase que a gente leva de um parceiro que é o Denão, que é assim, crescer dói. Muito. Crescer dói. Você como empreendedor, você sabe, né? Do que você era. Você fala assim, mas eu era e... muito disso aqui. Eu era e era feliz. Cara, você é agora e é feliz, só que agora... As dores aumentam, não tem jeito. Então você tem que saber lidar com essa dor. E as críticas a gente sempre recebeu, Fabião, por aquelas pessoas que não enxergam dessa maneira. A maneira com que é o seguinte: pô, o show do Júlio Gustavo é X agora. Ah, não, os caras tá estrela. Ah, os caras é mala. Não, os caras é isso. Cara, pega no contexto, Fabião, de quando a gente começou. Mas não precisa disso. Você não está vendendo... Você está vendendo 15 anos, você está vendendo toda a dedicação, você está vendendo todo o conhecimento, toda a bagagem, todo o quilômetro rodado. Exatamente, né, Fabião? Então, antigamente era eu, o Júlio, uma caixinha de som, nós íamos montar. Agora tem um cara para montar, um cara para testar o som. Ah, não, mas por que isso? Cara, porque você merece ouvir melhor. Eu só faço isso porque você merece ouvir melhor. Eu não faço isso por causa de mim. Eu faço isso por causa de você. A minha caixa, ela é uma caixa de qualidade. Não, meu microfone é um microfone de qualidade, um violão de qualidade, que você vai colocando se começar a dar um problema no som, o cantor não vai ter que abandonar o microfone no palco para ir lá mexer, entendeu? Então, então, dentro dessa experiência, a gente também já passou, Fabião, por exemplo, a gente podia fazer uma entrega, às vezes, legal, muito legal, mas aí nós pegávamos um som que talvez não atendia a demanda do público. Não é o som que é ruim.
Os artistas ruins. Verdade. Então, é porque a nossa preocupação sempre de fazer o melhor, assim, porque o cliente merece ouvir melhor. E por que essa questão, por exemplo, da entrega? Ó, o primeiro vai pegar eu descansado, eu vou conseguir fazer o show, vou entregar. E o último? Que às vezes... Então, essa é a preocupação nossa. Não é, né? É uma preocupação que eu falo, é uma preocupação empresarial, É uma preocupação, né? isso, nessa questão. Então, e às vezes a gente sofre as dores de tudo isso, porque às vezes você tem pessoas no mercado que às vezes não se preocupa muito com isso, se preocupa somente com o financeiro, ou se preocupa talvez com outras coisas, e acaba deixando isso um pouco de lado, né? E aí acaba afetando, porque daí ele não consegue colocar os custos e as demandas que ele tem, e o cachê dele fica mais significativo perante ao mercado. E aí, perante o mercado, né? Ah, não, eu vou nele porque ele é mais barato. Porque hoje, os contratantes, Fábio, eles não se preocupam com essa qualidade. Eles se preocupam em o seguinte: toca bem, canta legalzinho, vamos fazer, vamos embora fazer. E também não está errado, Fabião. Nós não estamos aqui para criticar e falar que a gente é melhor que ninguém, jamais, de forma alguma. É mais essa questão mesmo de a gente se preocupar com a nossa entrega. Com a nossa. A gente ser melhor do que a gente, né? Não exatamente. Essa concorrência. É fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. O Cortella acho que fala isso, né? Fazer a nossa entrega dentro das nossas possibilidades. O melhor. O melhor. E sabe o que eu acho interessante falar aqui, até como desafio mesmo, né? Porque a gente tem um ciclo psicológico e isso envolve também a questão empresarial, de resiliência e tal, que é muito de uma oportunidade, de uma frustração. E eu tenho certeza como o mercado da música ele é competitivo, ele é muitas vezes não tão justo, não questionando os resultados, os talentos, né? Os talentos e os resultados também, né? Muitas vezes envolvem muitos outros fatores, mas assim, a maturidade que eu sinto em vocês em assim persistir e continuar amando a música, mas com certeza tem situações aí que vocês chegaram a falar putz grille. Qualquer coisa faz pi depois aí. Mas assim, que cara, e que, pô, de repente você está vendo um músico mais jovem e que de repente pode deparar com essas encruzilhadas aí, cara, sabe assim, o que você fala delas e o que você traz assim de lição de resiliência, no sentido até que envolve o mundo empresarial, né, cara? Porque nem sempre o seu público vai te dar o retorno que você esperava, nem sempre o seu investidor ou o seu contratante vai te dar o valor que você merecia. E como que são essas pancadas no mundo da música, que eu acredito que elas são muito fortes, porque o músico ele é muito emocional e acaba sendo característico do músico, né? A emoção tá na flor da pele. Eu vou falar primeiro, porque eu sou um pouco mais emocional, né? O Júlio é um pouco mais racional. Esses baques eles acontecem, Fábio, constantemente, né? Não pelo público. Mas sim mais por alguns investidores que talvez... Meio ali, mais um meio. Pelo meio, assim, né? Que acham que isso é uma brincadeira, que isso né? É igual jogador de futebol, né? Você está brincando com sonhos de pessoas, né? Sim. Então, esses baques, assim, eu constantes vezes, já falei para o Júlio, às vezes, eu tenho, às vezes, dentro, já momentos que falo, cara, acho que já não dá mais, né? Já não está valendo mais a pena, já não está me dando mais o mesmo prazer, né? Por essa questão. Mas automaticamente, ao mesmo tempo que você vai, faz um show, volta-se tudo aquilo na questão, assim, cara, tem ainda uma chama no fundo do coração, né? Tem alguma coisa assim. Mas as frustrações nesse ramo, Fabião, eu posso falar para vocês que elas são praticamente cotidianas. De 0 a 10... elas são 8, né? Porque... Mas sabia que, Gustavo, no mundo empresarial também, o cara erra muito mais que acerta, né? Assim, então, muito a questão, por isso que eu falei da palavra resiliência, porque assim, ela é muito mais de errar, a gente está falando muito mais de errar do que acertar. Aquele cara lá no basquete, cara, ele acerta a cesta de quanto lugar lá. Stephen Curry. Cara, você jura que ele acerta mais do que ele erra? Não. Não, é verdade. É que assim... E outra, né? A prática dele levou ele a um nível de excelência, né? Mas então, mas duro, não começou agora a fazer isso. É duro, cara. Muitas vezes o empresário, tem empresário aí que acerta, cara, depois que ele quebrou 5 empresas. E essas frustrações, eu falo, no ramo da música, Fábio, ela é um pouco mais doloridas, intensa, cara, porque você tem sempre que passar ali o seu bem, né? Você pode estar frustrado, mas você tem que estar numa noite de show passando o seu melhor, né? Já teve casos de luto, por exemplo, que
né, a gente tinha que enfrentar o luto, né? É uma outra lição empresarial uma aí outra, também, né? gente. Assim, porque na hora que você está lidando tá com o tudo seu bem, público, né? tem que estar tudo bem. Tem que na tá hora tudo que você bem. está lidando com a sua equipe, tem que estar tudo bem, né, cara? Não tem jeito. E eu e o Júlio, graças a Deus, a gente nunca deixou isso transparecer para. Eu acho que foi uma ou duas vezes ali que a gente perdeu um pouco a mão de o que aconteceu? O cara não tá bem, né? Acho que foi poucas vezes isso, né, Bem Júlio? pouco. Então eu posso te falar assim, por mim, Fabião, as questões das frustrações às vezes me tiram um pouco o Talvez aquele prazer de continuar, né? Não por questão do público ou do que eu sei fazer ou do que eu amo fazer. É mais por essa questão mesmo que assim, é uma brincadeira. Acham que é um Mexem que nem um tabuleiro ali. é, exatamente, de né? xadrez. Por mais que a gente faça isso. Então, é assim, eu tenho, isso aí vai ter em Sente, todas as né? profissões. Sente. Né? Mas é mesmo caso de um jogador de futebol, que o cara tem um talento gigantesco e às vezes ele é banco, talvez de um outro. Machuca, cara. Simplesmente assim, a gente exatamente. tem que lidar com a frustração. É a frustração. Menino de 13 anos machuca Hoje, o joelho, por exemplo, que é uma coisa muito difícil, mas Hoje eu lido um pouco melhor, assim, sabe? A gente vem ganhando um pouco mais de maturidade. nada substitui o quilômetro rodado. Né? O Julião pode falar um pouco melhor de mim. É verdade. Eu já assim, agora eu tô um pouco mais em paz com a minha espiritualidade, então assim, o pessoal fala assim, não, mas aí o cara lá tá, que nem você falou, o cara mais novo tá lá, eu falo, não, cara, louvado seja Deus pela vida dele, pelo que ele tá fazendo. E louvado seja Deus até pelos nossos problemas também, porque tudo é aprendizado, até com o problema você vai aprender, de um jeito ou do outro, com dor ou sem dor, é tudo aprendizado. Então, o que é ruim, que o Gustavo falou, você tá assim, você tem que, a pessoa te ligou, quero fechar um show com você aqui na minha casa. Quanto que é? É tanto. Ô, louco, mas esse valor eu consigo pôr 10 artistas aqui. É aquela questão. Sabe uma coisa que assim, você trabalha com quem vê preço não vê valor. com contabilidade, você vai entender. É. Por exemplo, você tem um show, vamos pôr, o show custa 5 mil, né? Aí tem o menino que começou aqui agora que custa 1.000. O que acontece no nosso cenário é o seguinte, em vez do cara que custa 1.000 olhar e falar assim, pô, os caras tá no 5, vou cobrar 1,5 e vão me contratar também. Quem não tem 5 vai me contratar 1,5 não. O cara prefere abaixar o dele para 700 para disputar com quem tá abaixo dele. E o impacto que ele dá na categoria, né, cara? É muito grande. E eu acho assim, você está falando de músico, mas você está falando de escritório de contabilidade. Ô, meus concorrentes, vamos ajudar aí, cara. Porque assim, eu acho que a responsabilidade que você assume, que nem você falou, a conexão que você tem com o público, não é o público que você vai frustrar. Você deve muito, muito respeito. Devemos quase tudo ao público. Então, assim, que é o público é o cliente. Né? É o seu cliente. Né? Então, você deve muito para ele. E, na verdade, é melhor você escolher aquele que te valoriza. Né? Exato, assim, então, e às vezes você trabalha um pouco menos, né? Você vai deixando um pouco aquele que não valoriza. Hoje a gente escuta muito, né? Porque o pessoal fala assim, mas pô, cadê vocês aqui em tal bairro? Não vou citar o bairro, tal. Todo mundo vem tocar aqui, por que vocês não vêm? Eu falei, não, a gente tem uma casa que a gente toca nesse bairro, que é a única casa que paga o que a gente pede e nunca reclamou. A gente sempre tem esse negócio de cumprir horário e tal, a gente é muito bem tratado lá, a gente trata eles muito bem, então virou uma parceria. Eu não faço questão de estar em outros lugares que não valoriza o meu trabalho, para mim não me interessa isso. Eu prefiro tocar nessa casa, tocar em outra casa na outra cidade lá também que a gente gosta muito, do que ficar nesse negócio de querer tocar só para falar, nossa, eu toquei ali. Não, cara, não é isso. Essa questão de volume de shows, né, Fabião? É essa preocupação. Eu tô com a agenda lotada, beleza, mas e aí, cara? E o seu desgaste físico, né? Fisiológico, de voz, né? Numa dessas pode me dar estourar uma corda vocal e aí eu comprometo tudo. Tá preparado pra isso? Mas você nunca fez? Fizemos, Fabião. Pós-pandemia a gente fez 31 shows no mês, cara. Nós fomos o primeiro a parar, né, nosso segmento, e o último a voltar, né? Então as lives vieram suprir algumas coisas, mas assim, ficou. E a hora que volta-se, por exemplo, a pandemia foi o momento que eu falei, chega. Porque, Fabião, nós conhecemos o outro lado. De sexta-feira tá em casa, sábado tá com a família, domingo tá em paz, né? Tá em paz. Então nós vimos de uma rotina de quantos anos, né, Julião? Né? Na pandemia de 2020 já tinha 10 anos de duplo. Eu tinha 10 anos, então foi... Que é noite, né? Exatamente. 80%, final de semana, noite. E quando a gente volta, Fabião, eu falei assim, poxa, acho que, Julião, tira o pé, cara, né? Tá mais de final de semana. Deus veio e falou assim, não, peraí, vou mostrar pra vocês aí, 31 shows, batemos recorde da carreira em 15 anos, né? De 10 anos na época. Então, né, tudo aquilo veio novamente, reacender aquilo, e aí logo vem
né, Fábio? Depois disso veio o nosso DVD. E aí Sim. onde vem, aí no caso, a nossa virada de chave, que é o que eu falo que a gente às vezes se arrepende lá atrás, de não ter aberto a empresa naquela época, assim, né, feita a contabilidade, igual, né, você nos assessora aqui com a Silveira, é onde a gente cria a nossa marca, né, registra a nossa marca lá com o Diego. Sim. Então, essa parte, ela foi a viradinha de chave, é dolorida também, porque você tem que... Não tá acostumado com Você isso. tem que arcar, né, O Fabião? Brasilzão judia no imposto, né? Muito. As coisas são, né? E aí, Reclamam quase nada, viu? e além do imposto, tem o custo do seu trabalho, da sua Administrativo, entrega. exatamente. Né? Então, por Do exemplo, custo nós temos administrativo, back-office, a gente tem o BPO financeiro junto Sim. com o seu contábil. Então, o BPO Sim. financeiro, cara, pingou lá, o Gustavo, só entra e autoriza. Então, você tem essa facilidade, você tem esse Respaldo, profissionalismo. Só que isso, Fabião, eu tenho que agregar no quê? No meu custo. E aí eu tenho já uma equipe de 9 pessoas, Fabião, que daí você fala assim, nossa, mas, cara, é a minha entrega, é o meu trabalho. Então, hoje a gente tem um transporte próprio. Dentro desse transporte próprio tem o motorista, aí eu tenho o road, aí eu tenho o técnico de áudio, eu tenho os músicos. E ainda, Fábio, que a gente enxuga, porque a gente não tem o técnico de iluminação, né? Então, a gente enxuga no máximo. Só que a gente começa a pôr na ponta do lápis, vindo agora para o Júlio, falei, Júlio, enxuguei o máximo que deu para a gente fazer uma prospecção, né, desse ano. Cara, a gente tem que trabalhar com esse número. Esses números, Fabião, as casas noturnas, ainda infelizmente, tem casas que conseguem atingir, mas tem casas que não. Então, agora o que a gente está tentando buscar, Fabião, de segmentar. Vamos para o ramo corporativo, que é um ramo que às vezes a gente trabalha também... Fideliza talvez, né? mais. Por exemplo, a gente tem experiência do Jair e Ricardo, que eles pegaram uma empresa e ficaram corporativo, e eles fazem isso até hoje, se eu não me engano. Sim, só corporativo. Só corporativo, né? Então, paga-se bem, paga aérea, paga isso, trabalha... Porque esse nosso nicho, Fabião, de músico, né? Sim. Ele trabalha com uma coisa das pessoas que é um pouquinho complicada, que chama ego. Então, o ser humano é egocêntrico, né? Se fala muito nisso. Depende, isso na religião também. Isso, depende muito de como você reage. Então, você fala assim, pô, Júlio Gustavo queria estourar, queria fazer sucesso. Depende do que você chama isso de sucesso, do que você chama de estourar. Né, Fabião? Porque lógico. A fama ela vem agregada de muitas coisas. Então, fazer sucesso é uma coisa, ser famoso é outra. Né, Fabião? Sim, lógico. Você tem sucesso dentro da Silveira, excepcional. Você é famoso? Ou são coisas diferentes. Mas você tem sucesso. Sim. Então é o que eu falo pro Júlio, né? Às vezes a gente não precisa almejar. Chegou. Vamos ter que arcar e lidar com isso. Com os desafios mas também. se não, cara, a gente consegue viver muito Nós bem. já temos o sucesso de conseguir viver de arte no Brasil, que é difícil pra caramba. Então isso aí já é sucesso. Não, vocês já são um sucesso. Você entendeu? Isso aí já é um sucesso. E vocês tiveram até muito assim, muitos picos também, né, cara? Assim, Exatamente. E assim, cara, muitas vezes eu tenho certeza que a expectativa vem, pô, agora vai, tipo, nível nacional. Vocês tiveram, né? Até para quem não conhece um pouco a história, mas vocês participaram do programa do reality show ali. Isso, a gente tivemos. Fizeram primeiro o DVD, né? O DVD do Bruno Marrone. Cara, que foi lindo, tava lá no dia da gravação. Isso. Mas graças a Deus, Fábio, esse negócio de agora vai sempre partiu do público. Legal, não era assim, vocês criando. Não era nosso. Não era nosso. De repente ele devoraria vocês, entendeu? Poderia se transformar em frustração facilmente. Não, se transforma de alguma maneira em frustrações de não... assim, a frustração de ver o público. Sim. É isso que dava frustração. Era a torcida do público. Isso, entendeu, Fabião? Porque eu e o Júlio, assim, cara, chegou, beleza, vamos. A única coisa que a gente se prepara é fazer assim, trabalho com mais qualidade. Chegou o momento de a gente trabalhar com mais qualidade. Sim, ótimo. Porque assim, Fabião, se você faz um show de 5, 10... Você quer fazer um show de 15, 20, mas não pelo financeiro, porque daí você consegue fazer uma entrega melhor. Sim. Aí você tem um cenário. Aumenta a banda. Você está fazendo um show de 100 mil. Pô, tá bom, dentro de 100 mil, eu tenho cenário, eu tenho fogos de artifício. Eu tenho fogos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que daí eu pago mais imposto. Só que aí eu pago muito mais. Então, às vezes, né, muitos contratantes falam isso, e alguns empresários que sabem que vai contratar, e grandes empresários mesmo, Fábio, que tem poder aquisitivo maiores, esses que nos dão às vezes os piores feedback na questão. Pior patada. Na questão, eu digo assim,
de contratação. Sim. Às vezes, né, o cara tem a condição, ele sabe da entrega, mas aí ele... não, Fica cara, negociando, fica leiloando. para mim é tranquilo. Então, assim, essa frustração vem mais do público do que da gente. Porque eu sempre, o Júlio falava, cara, vamos fazer o show de 5? Pra gente fazer um show de 5, tem uma qualidade. Para fazer o show de 10, tem outra entrega. Para fazer um show de 15, é outra entrega. Para fazer, né? Fica uma lição aí do que eu tava... E eu falo para as empresas que estão, né, a importância, cara, do dono. Falando assim, ele perceber a hora de delegar certas coisas. Sim. Para ele continuar com qualidade naquilo que ele entrega. Porque o foco de vocês dois, o core de vocês dois, é entregar o talento que vocês têm. Entregar. Independente de onde a gente vai chegar. Fábio. O resto, quanto mais rápido vocês terem alguém para fazer, né, mais fácil fica você escalar. Exato. Sabe assim, crescer. Por quê? Porque, cara, qualquer objeção quanto ao preço, em cima de você ter que argumentar, é mais dolorido. Sim. Você tem um setor comercial lá que vai fazer um tráfego, Sim. que vai fazer... E vai, não, cara, beleza, mas assim, a gente tem que fechar 20 por mês. E é o que acabou fazendo, Fabião. Acabou acontecendo. Por exemplo, hoje nós temos o WhatsApp Business, né? Sim. Que é uma pessoa que cuida da... Até isso... a gente paga seu preço, porque não vou. Sim. Às vezes a pessoa fala, viu, eu queria contratar Porque vocês. Chama esse número aqui. Não, mas vocês são estrela, eu quero falar direto com você. Mas não é mais a gente, não posso mais, não é mais eu. Você explica isso pra pessoa. Aí a pessoa te rotula como estrela, como Tamala. Que você. Eu falei, cara, não é isso, é que não é mais eu que cuido, é outra pessoa. Vocês são muito cristão, religiosos também, né? Eu tenho essa qualidade, essa vertigem. Não sou muito especialista em questão, mas assim, Deus sempre expande aquele que aguenta a porrada, né? Ele não vai fazer. E ele não vai fazer isso com quem não. Então ele tá expandindo nós pros lados, Fabião. Ô, Fábio. Faz tempo, hein, que ele viu, Fábio? E a gente não tá gordo, a gente tá inchado de tanto apanhar. É mais ou menos isso. Mas não é assim, porque ele te desafia em coisas mais difíceis, parece que cada dia mais, né? E você Fabião, tem que estar preparado emocionalmente. Pra ver até onde não sei espiritualmente. Eu não sei que hora que você vai virar a chavinha pra gente falar. Mas falando dessa parte comercial mesmo, é isso. Né? E a gente tem esses altos e baixos constantemente. E o investidor, às vezes, que ele entra no game, sim, ele acha que é uma coisa e é outra. Sim, também. E aí ele acaba se frustrando e ele acaba frustrando também quem está ao redor, né? Tá ali junto. E a gente teve a oportunidade de ter vários investidores, a gente é muito grato a todos eles, né? Que acreditaram em algum momento ali na questão de nos auxiliar de alguma maneira, e a gente nunca se aproveitou dessa situação. A gente nunca foi incoerente, por exemplo, de chegar um investidor e falar, viu, quanto vocês querem? Eu falo, não, quero... o mesmo custo, né? O cara fala assim, viu, vou comprar um ônibus pra você, double deck, pra você já sair pra estrada. Eu falo, não, calma, cara, vai ter que gravar, vamos fazer um negócio, vamos gravar, vamos pôr uma música pra tocar. Na verdade, Por que a gente vai ter um ônibus, a gente não tem nenhum material, vamos ter um material e tal. Então aconteceu assim, praticamente nos trabalhos que a gente tem, nos projetos que a gente tem, são 4 DVDs, nos 4 apareceu um investidor e falou, vou ajudar vocês a fazer. Fez. Só que o que a maioria dos investidores não entende, que o investidor tem o dinheiro, mas ele não tem o entender desse cenário que é o da música. Então, tipo assim, investiu o dinheiro, fez o trabalho. E aí o trabalho? Você tem que ter o dinheiro para você dar continuidade. Cadência, né? Mercado pago, tudo essas coisas, é muito dinheiro que vai. Então, assim, o que acontece muito, a pessoa fala assim, pô, e aí, quero ver o DVD agora. Cadê? Não vai? Não, mas não é assim. Já sai vendendo, né? Faz um DVD, então todo mundo tem sucesso. Todo mundo era, né? Dinheiro, né? Não vai ser um sucesso pensando no financeiro. E como em outros segmentos, né? Tem vários empresários assistindo, Fabião. Esse, primeiro que você não tem certeza de nada. E segundo que assim, Fábio, você investiu X e subiu 10 degraus. Ou você investe mais X para você subir mais 10, você investe mais X para você subir mais 10, ou no X que você investiu nos primeiros 10 degraus, se você não investir mais, perdeu. Não tem o que fazer, Fabião. Você perdeu. Ou você continua investindo para ver até onde o seu limite financeiro, ou seu, né? A chance de dar certo, quando você investe numa escala, fazendo estratégia, fazendo isso, nesse ramo,
a chance de acerto é maior, mas não que você tenha certeza. Não é garantido. Né? A gente tem vários artistas aí, por exemplo, que foram 10, 12 milhões. Cara. E aí, por exemplo, você é um empresário, Fabiano, você é grande, né? Você Sim. tem vários empresários aqui que às vezes 12 milhões para eles não são nada. Mas assim, já é Lógico, um baita de um dinheiro que você fala assim, caramba, se cara. der certo, lindo. Se não der, você gastou 12 milhões. Você jogou fora, praticamente. Né? Entendeu, Fabiano? Então, assim, ele é um game um pouquinho complicado. Assim, um investimento, vamos pensar assim, se for para um investidor mesmo, é um investimento de risco, de alto risco. De alto risco. Assim, é muito trabalho na frente do dinheiro, é muito dinheiro colocado na frente, contexto, sem garantia. Fabiano, sem garantia. Então, Antigamente, assim, e o mercado ele foi mudando muito, Fabião. Ele teve a questão, por exemplo, que o dinheiro falava mais alto do que as outras coisas. Sim. Aí teve talento que antigamente tinha. Hoje você precisa ter o dinheiro, sim. Mas primeiro você tem que ter o network. No meu ponto de vista, tá? Às vezes eu estou errado, se tiver algum empresário. Não, mas, cara, né? Mas assim, eu acho que você. Está acertando na veia. É o que o empresário tem que fazer. Você tem que ter um network. Tem um network. Pô, eu tenho um network com o Fábio. O que o Fábio pode me oferecer? Bom, o Fábio tem um escritório de contabilidade, então ele pode já me auxiliar na finança, né? Nas minhas finanças, legal. Mas o Fábio pode conhecer um outro mentor que esse cara, né? Vamos falar no ramo de música, Fabião. O Fábio Silveira, ele tem um estúdio, um Sorocaba. Ele conhece o Sorocaba. Então, beleza. Fabião, você consegue fazer uma ponte? Não, consigo, cara. O Sorocaba é meu parceiro. Beleza, aí o Sorocaba, vou te levar um produto para você conhecer. Quanto que precisa se colocar? Então, eu, né, na minha experiência, eu acho que funciona muito mais essa questão do network. Depois você vem com a estratégia, você vem com toda essa parte e aí você vem com um aporte. Sim. Né? Não, e faz muito sentido. Todos os convívios aí que a gente vai em masterminds, em treinamentos, cara, se fala muito do relacionamento e network, que assim, se você olhar os grandes cases aí de sucesso no mundo, eu acho assim, ele vem também de um bom ciclo de relacionamento, um meio que você convive, sabe assim, que te ajuda, te impulsiona. E um dos segredos que sempre falam do network, cara, é assim, é muito mais você fazer o relacionamento no que eu posso te ajudar, do que o cara pode te ajudar. Exato. Porque, na verdade, é uma regra até cristã, né, cara? Se doa primeiro, é assim, né? Sim. A gente dá até um exemplo muito nesses treinamentos, que é assim, cara, um cara que vai lá querer fazer uma engenharia no ITA, um jovenzinho, 16, 17 anos, já vai começar a estudar. Ele vai ralar para estudar, para passar num ITA da vida, né? Sim. Qual a garantia dele passar? Nenhuma. É anos de estudo para zero garantia. Assim. Então não é uma analogia que é legal, cara? Qual que é a ordem de todos os fatores? Que nem você falou mesmo. É um bom trabalho, é estruturar o trabalho, aí você vai colocar o dinheiro na frente, falando, sabe, assim, não tem cabimento, né? Então, assim, porque nada é assim, né? Então, muitas vezes os poucos que são promovidos nas empresas, que a gente sabe que quem de repente entrega mais do que faz, de fato, é 10% da população. Sim. E olha lá, esse cara entregou muito mais antes de ser promovido, né? Então ele entregava o trabalho acima do que ele era pago. Com qual garantia que ia ser promovido? Nenhuma. Agora tem gente que quer ser promovido para depois começar a entregar. Hoje né? Então, assim, tem muito disso, né? Tem muito, né? Hoje em dia é assim, né, Fabião? Nessa questão desse ramo, né, Júlio? Onde as pessoas querem ser mais valorizados antes da entrega. Exatamente. Né? Então, cara, a ordem dos fatores não pode alterar. Por algum momento, às vezes, na nossa carreira também, a gente deixou o financeiro falar mais alto, né, Fabião? Sim, talvez no começo lá, algumas coisas que a gente é inexperiente, a gente é totalmente leigo. Por algum momento, essa questão mesmo, de aceitar fazer 3 shows à noite. Isso, eu até costumo puxar erros, né? Então, assim, você acabou respondendo antes de eu lembrar, cara, tem erros que a gente fala, né? Então, esse é um erro que foi marcante. A gente erra todo dia, né, Fabião? Então, mas assim, ó, grava outro episódio só para falar dos erros, né? Mais ou menos isso. Vamos fechar um show. Que nem você pega, vamos fazer um show aqui em São Paulo. Quanto? Aí você cobra tanto, você fala assim, nossa, estourei no norte. Aí a hora que você começa a colocar o custo. Levou prejuízo. Você levou prejuízo, sem ver. Exatamente. Pagando para trabalhar. Mas acontece também, é assim que vai, né? Cara, mas você vê como assim, na verdade, eu percebo em todos os treinamentos que eu vou, que o mundo de negócios, o mundo empresarial, seja contabilidade, seja indústria, seja música, seja qualquer segmento artístico, qualquer prestador de serviço, ele acaba sofrendo de
de problemas muito parecidos, né? Assim, ou é pessoas, ou é mercado, ou é preço e valor versus valor. Então é muito legal para o nosso público aqui entender que assim, a gente fala com muitos empresários diferentes. Sim, sim. Né? E que sofrem o poder da resiliência, a questão de encantamento e entregar o melhor para o seu cliente. Sim. Né? Aqui ou qualquer loja de sapato, né? Você vê as lojas mais diferenciadas, assim, muitas vezes você fala assim, você olha para a sua roupa, ou você olha, cara, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas você olha, foi a mais barata? Normalmente não foi. Né? Tinha uma mais barata do que aquela, Sim. não precisa ser a mais cara, mas que tinha mais barata do que a camiseta que você está usando, tinha. Sim. Aí por que você escolheu? Assim, ou é um atendimento, ou é a rapidez, ou é a entrega, algum diferencial vocês têm. E eu sou prova viva do diferencial que vocês entregam. E cara, eu não podia deixar, né? Vamos tocar Vamos fazer uma musiquinha. Opa. Bora! E você falou também uma questão, Fabião, da viradinha de chave. Você quer falar antes ou quer falar depois? Então né? Tá. Fiquem ligados aí. E os empresários aí, né, Fabião? Vou deixar o contatinho aqui para eles que quiser fazer um evento com a gente, né? Então, ó, e garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender, não. Vamos lá. O duro vai ser vocês não contratarem os outros anos, né? Porque os funcionários vão começar a reclamar. A gente já fecha o plano Fábio Silveira, né? É 14, 15 no ano. Já fechar o pacote. É isso aí, ó. Você tem que fazer isso, Fabião. Começa a criar os pacotinhos. O pacotinho, né? 2, 3 shows e o pacote master é o pacote Silveira, Fábio Silveira. Cara, você quer. Eu acho que o banquinho fica baixo, né, Júlio? Não, dá pra. Dá porque o braço. O Fabião gosta de Bruno Marrone, né? O Fabião gosta. Né? Cara. Isso que eu vi, Fabião. Vindo de vocês aí. Não, mas a gente tá um pouco. Faz tempo que você não contrata nós falar nisso, né, Fabião? Então, mas também. Mas você atualizou seu repertório. Tem um projeto novo. É um projeto novo aí, que eu já dei um spoiler pra vocês. Certo. Né? Que depois, na hora certa, a gente conta. Vai dar certo, mas eu entendo também, viu? Parabenizar você pela empresa aí, maravilhosa. Obrigado. Né? E ela vai ter alguma coisa de música. As novas instalações aí, né? Primeira vez que a gente veio aqui tinha 200 metros quadrados, agora tá com quase 4 mil. Virou galpão. A próxima vez que eu entrar aqui, eu vou trazer aquele patinete elétrico. Tipo aqueles carrinhos de golfe. Isso aí. A gente fica feliz com o crescimento, viu? Amém, cara. E a gente faz parte, né? Um pouquinho, mas a gente faz parte. Lógico, com certeza absoluta. O que você quer ouvir, Fábio? Cara, só toca uma do Bruno Marrone aí. Toca. Qual? Qual ele gosta, né? Já sabe qual que ele gosta. Tô perto e tão distante de mim. Aí, gente, olha. Certo que me apaixonei e tudo fiz por essa paixão. Eu me arrisquei demais na ilusão que você me queria também. Você é tão fugaz no sentimento, com essa indiferença você tem me machucar. Estamos quase à beira do fim, porque você não olha pra mim. Põe de vez essa cabeça no lugar. Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção. Como eu sinto a sua falta. Só quero te dizer que isso pode mudar. Basta a gente se acertar e viver esse amor. Como eu te amo, não vivo sem você. Coisa boa demais, essa quando eu cantava. Canta essa daqui, só você cantava. Só tocava o violão. Vai, toca a segunda parte. Essas internacionais. Você, vai lá. Você é tão fugaz no sentimento. Olha lá, tá vendo? Com essa indiferença você tem me machucar. Estamos quase à beira do fim, porque você não olha pra mim. Põe de vez essa cabeça no lugar. Só quero te dizer que o meu coração está pedindo atenção. Como eu sinto a sua falta. Só quero te dizer que isso pode mudar. Basta a gente se acertar e viver esse amor.
Como eu te amo. Não vivo sem você. Aê, Fabião. Puxamos um tom mais alto, Fabião. Aí, Nossa senhora, vai me matar. Eu quase me matei, né? Eu comecei cantando. Faz outra do Bruno Marrone aí. Posso esforçar o Gustavo? Lembra aí, ó. Agora? Nossa. Será que sai? Isso, sai. Quer água? Eu acho que sai. Eu sou segunda voz, sai. Quer água? Rami, eu sou segunda voz, eu sei que sai. Não vai Ferrar o cara, mas é só pro pro nosso público aí ver o potencial e a qualidade da entrega dos caras, entendeu? Então O público é bastante empresário, né? Alô, empresário. Empresários. Estamos com um projeto novo aí, ó, na gaveta, esperando vocês. Clica aqui o link. Aqui, ó. Projetão novo. Agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Como dizer que não, que nunca me fez nada? Essa você consegue, Depois de tanta dor que causou no meu coração, Isso aí. eu quis até morrer. Depois que foi embora e volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor, sem você Ficou tão frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, esperava, buscava seu corpo, seu cheiro sumiu em um mar de dor. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Agora. Ó, sem aquecer. Desculpa aí, meu público. Isso é Que bom. os caras são bons demais. É água mesmo? Eu tô mudado, né? Eu mudei, também parei. Parei, sabia? É mesmo? Verdade, Fábio. Ele vai falar agora, na verdade, né? Mudei, cara. Que bom, é. Então vamos lá, boa. boa. Vamos lá. Pode contar, sempre deixa um recado final e muitas vezes é o que a gente quer que vocês, Júlio e Gustavo, o que cada um de vocês pode contar que foi uma virada de chave, que foi um recado que vocês receberam aí, espiritual, ou da vida, ou da lição, que vocês podem deixar aí pro primeiro público. que eu fiz primeiro, então... Fabião, a virada da minha de chave foi o Carnaval de 2022, uma experiência que eu tive com Deus, assim, palpável, né? Um acampamento que a gente participou dentro da nossa religião, que é católica mesmo, né? Sim. Acampamento sênior, que eu conheci, né? Fui convidado a participar, e ali foi uma viradinha de chave muito, muito grande, assim, uma virada de chave que Onde é o que eu se sentiu estou mais perto do lado, né? do lado do pai. Frente a frente, na verdade, Que legal, né? cara. Foi um negócio surreal
onde eu acho que era obrigatório todo ser humano fazer, né, essa experiência, independente da religião, independente Legal, de sim. qualquer coisa, né? O nosso Deus é um Deus só. Então, ali para mim foi uma viradinha de chave onde todas essas outras coisas a gente enfrenta de uma maneira mais calma, né? Igual o Júlio falou, né? A espiritualidade tá um pouco não, tá muito mais em primeiro lugar do que as outras coisas, né? Então a gente, falando por mim, a minha viradinha de chave foi essa experiência que eu tive com Deus, onde tudo flui melhor, meu matrimônio, minha família, eu, né? Sim. Principalmente eu, primeiro de tudo foi eu, Sim. porque se eu estiver bem, as Lógico. coisas ao redor vai fluindo, né? Legal. Então pode contar assim, eu posso contar que essa viradinha minha de chave foi dia 25 de fevereiro de 2022. Que top, cara. Parabéns, parabéns. Obrigado. E você, Julião? Fábio, eu tinha assim, cara, eu tinha um problema muito sério com bebida. Um negócio de gostar de beber, né? Sim. Estar no barzinho tomar. Bom, já tomamos cerveja junto Sim, já várias sim. vezes. E um dia, dentro da igreja também, um cara falou assim, falando de empresa, nada a ver Sim, da religião, sim. o cara falou assim, vamos lá, você é um empresário, você é um cara que você contrataria para sua empresa? Você, se olha agora, você é um cara que se contraria, tipo, se você se contrataria para sua empresa? Aí eu falei para a mesa e falei assim, puta, eu não me contrataria, cara, porque eu tô indo fazer um negócio que não é para mim, é para os outros, e eu tô bebendo, cara, que empresa que, né? Sim, sim. E aí nisso aí tipo assim, ali eu já tinha me reencontrado com Deus, assim, tinha Sim. ficado muito tempo afastado da igreja e tal, mas nisso eu pus isso na minha cabeça, falei, cara, não, tá errado o que eu tô fazendo. A profissão do músico, ela permite que o cara tá na Sim. noite, o cara beba e tal, mas e você se permite, né, parar de entregar o seu melhor ali por causa de Sim. sei lá, de um prazer que Que é não tá no momentâneo, seu melhor entendeu? também, né? E ali eu parei, isso foi em 2021, cara, já tô sem beber desde 2021, já quase 4 anos já. Que legal, E cara. depois também fiz o acampamento, Bacana. que realmente nós somos até chatos, de tanto que a gente indica os outros pra ir, não, vai lá. Gustavo Já já chamei. me indicou. Não, vamos lá. Teve um amigo meu agora em Paulínia que fez, o Evandro, que também é empresário lá de Paulínia, e ele tá louco lá, tá? Toda hora ele posta lá um TBT do acampamento. Eu já Cara, fiz um convite pro Fabião, tava sim. no outro momento, tava nos treinamentos. Uma hora Mas agora você vai. você fez essa oportunidade. Fiz o Legendários Esse- agora. Cara, todo mundo precisa se encontrar de alguma forma, né? E o Senna era um pouquinho mais forte só. Olha, que massa, cara, que legal. Minha vez vai chegar. Vai, claro a que gente vai. tem. A vez de todo mas mundo chega. Foi isso, Fábio. Então hoje eu e o Júlio a gente consegue enxergar algumas coisas e a gente está servindo também bastante a Deus assim. Eu sei, eu vejo vocês cantando o na nosso talento. igreja, né, né? cara? A gente está no Ministério de Música dentro da nossa paróquia lá. Fomos convidados, né? E a gente está fazendo nossa oferta lá também, né? É pequena, é simples, mas é de coração. É o que a Nossa, gente, e eu eu falo para você, Fabião, que a gente canta para Deus, é um nervosismo Cara, Maior? impressionante, muito cara, grande. É impressionante. muito grande. É inexplicável, porque é o que a gente está acostumado a fazer. Sim. Aí semana passada ficou pra mim fazer um salmo na igreja. Ela, cara do céu, você sobe um negócio desse. Ainda bem que o microfone é desses daqui que tem peso, que você tivesse que segurar na mão, velho. Ficar fazendo isso aqui, assim, ó, ficar balançando na mão. Cara, que E eu legal. falo por mim assim, é uma coisa que a gente... E como a gente sempre faz o melhor, Fabião, a gente tenta fazer, a gente também tem essa chatice com as pessoas que estão com nós, né, Julião? Nós é chato. Por exemplo, assim, tem um menino que convidou a gente, Sim, ele toca sim. violão e a gente sempre viu, afina bem antes de começar a missa e tal. Sim. Não, mas poxa, tá desafinado? Eu falei, não está desafinado. Mas só dá uma conferida, porque, né? Pra todo mundo tocar igual. Pra todo mundo Lógico, tocar legal. igual. E a gente, né, quando marca os ensaios, a gente tenta ir pra gente poder Com o melhor que vocês têm. o melhor que a gente tem, pô. Se a gente Lógico. pode ofertar sempre o melhor, né? Tocando as músicas secular, que é pro Na mundo. rua, Na rua, pra Deus, a gente vai fazer nas coxas? Sim, Jamais, né? lógico. Então ali tudo fortalece pra gente ali. E tem sido um aprendizado, Fabião, muito grande, assim, cara. Eu tenho... O Júlio já foi, né? Sim. E depois que a gente faz, a gente pode servir. Eu já fui pro meu 7º servir. Que legal. Né? Cara. E esse Falam que é muito mais gratificante é servir muito do que... bom, Fábio, porque você consegue revivar, não é para nós mais, mas assim, a gente consegue
revivar tudo isso no nosso coração, vendo as outras pessoas. Falar, cara, a transformação das pessoas, que coisa maravilhosa. Isso E você rever os amigos também lá que você faz. Sim. Lógico. E de algum momento você acaba bebendo da graça também. Sobra Sim. sempre um pouquinho, porque Deus, ele é abundante A nisso. força do ambiente, cara. É. A força, não menosprezem a força do ambiente. É ou não é? É isso aí. Cara, obrigado, meus amigos. Sou fã. Obrigado a você, Fabião. Né? Número 1. Né? Deve ter um monte de fã número 1 aí, né? O número 1 é minha mãe, né? É, a nossa mãe, exatamente. né? Não tem jeito. A minha mãe fala, filho, todo mundo pode chamar você, mas assim, no fundo é a mãe, né? Eu falo, não, eu Deixa sei, o lugar dela. Deixa o lugar dela. Mas, obrigado. Obrigado, Obrigado pelo carinho. Fabião, Tô obrigado. aqui sempre na torcida, rezando por vocês também. Obrigado pelo aprendizado aí. Cubram de muito sucesso. Amém. Obrigado pelo bate-papo. Amém. E pelo Não, se nível deixasse, top de final. se deixasse, a gente ia. Tinha muitas histórias ainda, né, Júlio? Nossa, tem Não, tem que Mas fazer a outro gente, capítulo. vamos fazer um outro capítulo, né? Se for Só bom. pra falar pra- bobagem. Era agora voltado pro Se o empresarial. pessoal agora. gostar aí, dê um like aí. Boa. Queria agradecer você, Fabião, pela Obrigado, oportunidade cara, também. que isso. Pela empresa, parabenizar pelo crescimento aí exponencial que está tendo, né? Obrigado. Por todo o seu empenho também. E também não deixar de agradecer a sua equipe. Uma Oh, equipe que maravilhosa isso. aí que está sempre Que também bom. nos ajudando. Fico muito mais feliz de nos ouvir isso ajudando. do que da Até própria porque, empresa, por das exemplo, minhas eu fico pessoas aí. muito. Às vezes eu deixo a desejar com seus. Colaboradores, né, porque às vezes eles pedem algumas coisas e a gente está em Na show, correria. não consegue fazer isso. Eu até peço desculpas de Imagina. antemão aqui, mas parabenizar a equipe que tem muito Obrigado. carinho, tem muito zelo conosco, assim, Obrigado. por a gente ser uma empresa tão pequena e não tem como se diz assim, um fluxo maior do que grandes Sim. empresas têm, mas assim, o carinho para nós, a gente sente que a gente Não, e o carinho é igual. amado. Acho que a gente tem que ser dessa forma, né? E a gente agradece. demais. Obrigado, viu? Obrigado você, Fábio. Galera, valeu e até a próxima, né? Siga nós nas redes sociais. Siga, Fabião. siga. Vamos colocar tudo aqui, ó. Isso aí. E ó, cara, você vai ver uma festa com um colaborador feliz no final de ano aí, numa confraternização, Isso aí. num evento de cultura. Cara, chama esses caras aqui que Vamos vocês lá. não vão se Leva a arrepender, gente não. pra O sua festa. Estamos à disposição. pessoal me cobra aqui, viu? De vez em quando a gente intercala. Sim. Aí, cara, os caras, não, mas o Júlio Gustavo, não vem esse Fizemos ano. uma boa lá no Aulas. lá aquela Nossa, cara, ficou legal, ficou hein? legal. Ficou legal. Mas faz parte, Fabião. É isso aí. É renovar sempre também, né? E o público tem que entender que Tem hora tem que fazer mais eventos, talvez. É isso aí. Obrigado, Obrigado, gente. Tamo junto, de coração. Deus. Deus abençoe. Valeu, até a próxima.